Isso começa nos dizendo que há 3 anos, o escolhido fechou as portas do inferno, até que observamos como elas se abrem novamente e muitos monstros se encontram dentro delas. Ele dá um nome de Caterine ao nabo e diz que o colocará na moda. Touka começa a vestir o nabo enquanto fica um pouco pervertido, mas é interrompido por Yuna, amiga de infância do protagonista. Touka responde que apenas estava pegando o nabo, e ela pergunta por que diabos colocou uma meia em um nabo. Touka responde que todo homem ao ver um nabo com o formato perfeito de uma coxa faria o mesmo. Ela responde que só um pervertido como ele pensaria dessa forma. Diz que não tem jeito, que quando não está à toa, está fazendo coisas indecentes. Ela se pergunta por que precisa ser amiga de infância do protagonista. Diz que o herói tinha a mesma idade dele e conseguiu salvar o mundo. Touka responde que sim, herói por aqui, herói por lá, mas que no final seus selos acabaram se rompendo e agora os demônios estão soltos. Ela responde que é por isso que está lutando tanto para eliminá-los a todos. Mas Touka diz que é normal que alguém conserte suas cagadas. Touka acrescenta que enquanto não mexerem com ele nem com sua casa, está tudo bem. E bem, também há uma coisa, em sua mente diz que apesar dela ser uma resmungona, tem uma figura muito boa, especialmente aquelas coxas. O protagonista se aproxima para tocar nas coxas dela, o que irrita Yuna, que lhe dá um chute e diz que os demônios poderiam invadir a cidade a qualquer momento e ele só está pensando nisso. Touka responde que já tem tudo coberto e mostra uma armadilha que, segundo ele, empalará qualquer demônio que aparecer. Ela diz que é uma idiotice. Do nada, um demônio aparece nas redondezas da casa. Todos, ao ver isso, saem correndo. O demônio apenas diz que quer comer e que para isso precisa de carne humana. E Yuna cai no chão. O protagonista, ao observar que o demônio está cada vez mais perto dela, se pergunta o que deveria fazer, pois precisa de Yuna para seus planos futuros. Touka pensa em uma forma de salvá-la de qualquer jeito, então começa a cozinhar porco na frente do demônio, dizendo que venha comer, que com certeza um demônio preferirá a carne de porco recém-cozida à carne humana. O demônio responde que odeia carne de porco, e Touka xinga mentalmente dizendo que o porco não serve. Além disso, o demônio olha com uma cara de por que estão fazendo um churrasco enquanto estão prestes a me matar. Touka se pergunta se deveria se lançar a atacar. Quando está decidido a fazê-lo, do nada aparece o herói, que acaba com o demônio usando sua espada. O herói ainda pergunta se ele está bem. Todos ficam surpresos ao ver que é o herói lendário. Yuna lhe agradece por ter salvado sua vida, e o herói responde que fica feliz de ter podido ajudá-la. Yuna pergunta se ele se lembra dela. Sion responde que sim, que só se passaram 3 anos desde então. Touka pensa mentalmente que havia esquecido que aquela idiota salvou Yuna 3 anos atrás. Yuna diz que fica feliz de que ele ainda lembre. O herói responde que fica feliz de ter conseguido salvar a tempo seu sorriso, pois adora seu sorriso. Touka fica furioso mentalmente com Sion, chamando-o de herói de segunda categoria. Diz que ele está flertando com ela. Touka tenta falar com Yuna, mas ela responde com cara fecha que volte ao seu churrasco. Touka não consegue acreditar, pois diz que depois de 3 anos finalmente estava começando a se aproximar, e que tudo é culpa daquele herói. Do nada, todos ouvem um roncar e se perguntam se há outro monstro, mas o herói responde que não, que é seu estômago e que está com muita fome. Yuna, ao ouvir isso, o convida para comer em sua casa, dizendo que fez comida demais. Touka, ao ouvir isso, se surpreende, pois não consegue acreditar que ela tenha convidado ele para comer em sua casa quando nem ele conseguiu provar sua comida. Não consegue acreditar que esfregam isso no seu rosto. Sion, o herói, cheira o churrasco que o protagonista estava fazendo antes, dizendo que cheira muito bem e que ama churrasco. Então se aproxima e cai na armadilha que Touka havia montado. Yuna, ao ver o cadáver do herói, apenas grita que não pode ser, enquanto os demais cidadãos dizem que não podem acreditar que o herói esteja morto, que ele era a esperança da humanidade, que sem ele não conseguirão fechar a porta do inferno e que agora será o fim da humanidade. Também dizem que será preciso levar Touka a julgamento perante sua majestade. Touka responde que esperem um momento, que ele não fez nada e que tudo é um erro, que nesse caso ele é a vítima, porque tentaram roubar seu churrasco. Os cidadãos do vilarejo começam a julgar coisas nele, dizendo que não dê escusas e que vai pagar caro. Touka pergunta se disserem para alguém que o herói morreu caindo em uma armadilha, quem vai acreditar? Diz que se alguém viesse e contasse isso, pensaria que eles são os responsáveis. Os cidadãos dizem que agora ele quer jogar a culpa neles. Mas o homem mais velho diz que Touka tem razão, que ninguém vai acreditar que o herói morreu dessa forma. Os outros cidadãos perguntam se poderiam dizer que foi um demônio, mas respondem que então como justificariam ter sobrevivido. Dizem que não há opções. Touka responde que sim, que há uma opção. Então levam o herói para enterrá-lo, enquanto Touka diz que agora serão inocentes e que o herói lendário está desaparecido. Os heróis não lhe respondem que supunham que o assassino do herói lendário seria um louco. Touka responde que esperem, enquanto diz que todos arriscaram o pescoço ali, mas que agora o vilarejo está seguro. Uma garota observa isso com binóculos à distância. Touka acorda no dia seguinte dizendo que está cheio de energia, que enterrar o cadáver do herói lendário foi muito terapêutico. Touka se aproxima do espelho do banheiro e se pergunta o que está acontecendo, pois se parece com o herói lendário, mas está muito pálido. Então se pergunta se ainda está sonhando. Vai bater na porta de Yuna. Yuna se pergunta quem pode ser tão cedo. Ao abrir a porta e ver o herói lendário, pergunta se acaso ele ressuscitou. Touka pensa mentalmente que sim, que se parece com o herói lendário, e se pergunta por que precisa se parecer com aquele idiota. Mas rapidamente Touka percebe que Yuna está louca por ele, então pensa mentalmente que finalmente poderia fazê-lo. Diz a Yuna que queria pedir um favor.
Touka faz com que Yuna se vista de forma provocante, para depois pensar mentalmente que esse é o poder do herói lendário, o poder do herói que salvou o mundo. Agora Touka pode colocar meias nas coxas das garotas bonitas do mundo inteiro. Yuna observa o herói lendário enquanto pensa mentalmente que ele está lindo, que a observa com um olhar penetrante, diferente do idiota do Touka. Yuna diz que cheira mal, mas diz a si mesma que não fale isso. No final, Yuna não aguenta mais o cheiro e bate no protagonista, dizendo que apesar de ser o herói, cheira muito mal. Touka pede que pare, mas Yuna lhe dá um golpe com a vassoura e o chama de monstro. Touka tenta explicar que é ele, mas Yuna não acredita, então pede que prove que é Touka. Touka responde que ela se chamava Yunarin a feiticeira quando tinha 12 anos, e que era seu nome quando queria ser maga, que se lembra inclusive que ela fez um vestido horroroso que usava para sair. Diz que ele é o único que sabe disso. Yuna, depois de ouvir isso, bate em Touka e em seguida diz que está claro que é ele, então pergunta o que ele está fazendo no corpo do herói lendário. Touka responde que não sabe por que aconteceu, que talvez sua alma tenha trocado de lugar com a dele, que com certeza deve ser obra de magia. Do nada, alguém começa a rir, enquanto pergunta se ele já entendeu sua nigromancia, e que esse é o poder do carrasco do herói Sion. Touka pergunta quem está ali. Fiona diz que vem de sua casa. Ali ele encontra presa na armadilha de Touka uma garota que se apresenta como Henri, a nigromante, e diz que foi ela quem lhe deu a aparência do herói lendário. Touka pergunta por qual razão ela fez isso, mas Henri responde que primeiro o ajude a sair do buraco. Após resgatá-la, Henri diz que pensou que ia morrer. Resulta que Henri havia subido em um galho para observar a reação do protagonista quando acordasse sendo o herói lendário, mas tristemente ela caiu na armadilha. Touka responde que claramente é culpa dela, e que ele não tem ideia do que é um nigromante nem nada do tipo, que não tem tempo para essas travessuras. Diz que agora entende tudo, e que já está pronto para acompanhá-los na viagem. Diz que sempre quis em aventuras e que deve isso ao herói. Também diz a Touka que ele precisa remediar seu erro. Touka responde que é muito trabalho. Henri responde que se não o fizer, o matará ali mesmo. Touka diz que tem o corpo do herói, que uma menininha não consegue. Mas Henri lhe mostra um amuleto dizendo que ali está seu corpo original, selado dentro, e que se o destruir, sua consciência morrerá. Touka diz que já vê, e se é assim que ela quer jogar, se ajoelha e pede por favor que lhe permita salvar o mundo. Todos se dirigem à cidade de Bellon para comprar coisas para a viagem. Apesar do protagonista dizer que psicologicamente está mal, Yuna diz que seja homem e aceite a situação. Touka responde que ele não consegue ser tão insensível como ela, que morreu o herói lendário, e ela sai em viagem e às compras. Yuna responde que está muito abalada, mas que Sion disse que gostava do seu sorriso. Touka responde que não pensa sorrir até o final da viagem. Do nada aparecem um monte de garotas que o reconhecem e dizem que é o herói lendário e que é muito bonito. Touka diz a Yuna que esse corpo é a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido. Os protagonistas entram em uma loja de cajados onde Yuna diz que eles estão muito bonitos. O vendedor diz que ela deve ser quem acompanha o herói e pergunta se está interessada em algum catalisador mágico. Touka chega e diz que pare, que ela nem sabe usar magia. Yuna responde que tudo bem, que por algum lugar precisa começar. Touka responde que se assim o quer, ele lhe dará aquele cajado. Então pergunta ao responsável qual é o preço. O responsável responde que 10 milhões. Touka surpreso diz, puxa, só 10 milhões? Pergunta quanto dinheiro eles têm e Henri responde que não chega para isso. Touka pede às garotas que saiam do lugar para momentos depois dizer que conseguiu por 1000. As garotas ficam surpresas e perguntam como isso é possível. Ele responde que com carisma superior ao de um herói. Henri diz que mal tem dinheiro para uma noite. Touka pergunta se o rei não lhes deu dinheiro. Henri diz que não, que nem conhece o rei. Yuna pergunta se a negromancia é tabu. Ela responde que sim. Touka pergunta o que significa tabu. Yuna responde que é um tipo de magia ilegal, que se as encontrarem usando podem executá-la. As garotas se perguntam como farão para comer. Touka responde que seu carisma resolverá tudo. Touka vai e volta dizendo que vão convidar elas para comer. Yuna e Henri ficam felizes com isso, mas ao sair do restaurante Yuna diz que não podem continuar se aproveitando da boa vontade das pessoas. Touka responde que então o que poderiam fazer? Yuna responde que ir à guilda de aventureiros buscar missões. Touka diz que é uma má ideia. Enquanto elas vão embora, outras garotas aparecem chamando-o de herói lendário e perguntam se quer experimentar seu produto. Uma garota diz que o herói lendário cheira mal. Touka responde que como estão em uma viagem muito longa, mal tem tempo para se banhar. Uma das garotas propõe que se banhem juntos, mas sua companheira comenta que nunca viu o herói lendário e que há muitos estelionatários, então é melhor perguntar ao guarda-costas que lutou ao seu lado. O guarda-costas aparece e diz que de fato parece o autêntico herói lendário, então pergunta se ele se lembra da promessa que ele fez de lutar. Diz que ficaria muito feliz de fazê-lo, mas Touka fica assustado mentalmente e pensa que ele não ficaria tão feliz assim. O protagonista hesita bastante, mas ao ver que tem a espada lendária se motiva e diz que acabará com ele.
Touka tenta atacar o guarda-costas com a espada, mas ela se dobra e não lhe faz nenhum dano. O guarda-costas o golpeia facilmente e afirma que é um impostor e que o verdadeiro herói lendário não é tão fraco. Isso chama a atenção de todos os cidadãos. Enquanto isso, na guilda de aventureiros, alguém se pergunta onde está Touka e comenta que precisam encontrar trabalho. Henri aparece com uma missão para eliminar demônios, e Yuna diz que é perfeito, que assim podem matar 2 coelhos com uma cajadada só. Henri diz que já pode agradecer. Naquele momento passa um sujeito que reconhece Henri. Yuna pergunta quem é, se é algum conhecido. Ele se apresenta como Kyle, um ex-companheiro do herói lendário. Yuna, surpresa, pergunta se é o Kyle da nobreza, o que ganhou fama como a mão direita do herói lendário. Kyle se aproxima de Yuna e diz que é normal que seu título nobre a intimide, ou que pode tratá-lo como alguém normal. Henri pergunta qual é a sua razão para estar ali. Kyle responde que está procurando o herói, então pergunta se sabe onde está. Henri responde diretamente, ele está morto. Kyle fica perplexo. No lugar, os cidadãos estão linchando Touka. Touka lhes grita que olhem bem, que ele é o herói lendário, mas as pessoas dizem que o herói lendário não parece doente nem cheira assim. Touka lamenta mentalmente, Henri mentiu para ele. Disse que com a mão em seu corpo ele se regeneraria, mas é o contrário, está se apodrecendo. Touka tenta se defender dizendo que tem a espada sagrada, mas um senhor aparece mostrando réplicas que confiscaram de outros impostores. Então perguntam se deveriam prendê-lo para sempre ou dar-lhe a pena capital. De repente aparece Kyle. Todos ficam surpresos e o homem pergunta o que ele está fazendo ali. Kyle responde que veio visitar um velho amigo e pede que soltem Touka, dizendo que se for o verdadeiro herói. O homem insiste em que seu aspecto e comportamento sugerem o contrário. Kyle o liberta e diz que vai provar que é o autêntico herói lendário. Então diz a Touka que Henri já lhe contou tudo, lhe entrega a espada e indica que imagine ela gigante. Touka o faz e a espada se torna enorme. O guarda-costas, ao ver isso, fica assustado e diz que sim, que esse é o verdadeiro. Yuna aparece mostrando a missão de eliminar demônios, dizendo que se derrotar mais demônios do que ninguém, poderá provar seu valor. O homem diz que tudo bem, que elimine os demônios que puder. Após isso, Touka fica sabendo que avistaram mais de 20 demônios nos arredores. Fica assustado e diz que não conseguirá fazê-lo. Henri diz que em todas as viagens há provas. Touka pede a Henri que explique por que seu corpo está se apodrecendo e sua espada se dobra. Henri observa a espada e chega a uma conclusão. Touka tem um mana muito baixo. Henri admite que foi um descuido, pois como ele matou o herói, pensou que teria um grande mana. Tira um cristal e explica que ao apertá-lo mostra o nível de mana de uma pessoa. Touka o experimenta, mas o cristal brilha de forma muito tênue, como de um bebê. Kyle, ao ver isso, diz que é bastante grave e pergunta a Touka se não lhe permitiria ser o herói lendário. Touka responde que sim, que assim poderia voltar ao seu corpo. Mas Henri se opõe categoricamente, dizendo que não pensa permitir que Kyle se torne o herói. Kyle responde que seria melhor dá-lo a alguém que pelo menos o usasse. Kyle pergunta se Henri ainda está ressentida pelo que aconteceu há 3 anos. Yuna, confusa, pergunta o que ocorreu. Henri responde que isso não tem nada a ver. Em seguida esclarece que o herdeiro do herói deve ser alguém capaz de salvar o mundo, e afirma que Touka conseguiu matar o herói lendário enquanto Kyle nunca conseguiu vencê-lo. Kyle, irritado, desembainha sua espada e diz que nesse caso o matará para que aceite. O protagonista pergunta como eliminá-lo se ele supostamente é um zumbi. Kyle responde que existem 2 formas de acabar com ele. Uma é atacá-lo com mana para destruir sua cabeça onde está sua forma astral, e a outra é destruir o lugar onde está seu corpo original. Touka diz que se rende e pede a Henri que lhe dê o corpo do herói lendário. Henri não responde nada. Kyle diz que estava brincando, que só fez isso para ver se Henri aceitava, mas comenta que a teimosia dela é impressionante. Kyle diz que não lhe deixam outra opção além de lutar no lugar dele amanhã. Na missão, o protagonista, enquanto vai dormir, diz que aquele sujeito os ajudará e poderão continuar com a viagem, que isso é impressionante, mas rapidamente se assusta e diz que está errado, que o ameaçaram de morte. E Henri não fez nada, ele realmente poderia morrer. Então, Touka sai do quarto dizendo que precisa recuperar seu corpo. Touka entra no quarto da garota para recuperá-lo, mas ao observar Yuna diz que não deve se distrair, que precisa cumprir sua missão, que não é momento de fraqueza. No entanto, naquele momento, Touka coloca umas meias em Yuna, dizendo que nada melhor que umas meias para acompanhar umas boas coxas. Touka ia sair do lugar, mas se lembra que havia vindo pelo seu corpo. Naquele instante, ouve alguém abrir a porta. O protagonista se pergunta se será um ladrão, mas percebe que é Kyle. Então pensa se Kyle vai se jogar sobre Yuna. Mas ao ver que ele vai em direção a Henri, se pergunta se Kyle tem esse tipo de gosto e que assim nunca poderá ser um herói. Mas na verdade, Kyle estava procurando o corpo original de Touka. Touka, ao perceber, se pergunta se Kyle realmente quer eliminá-lo. Kyle esfaqueia o amuleto, mas apenas faz ele ricochetear para trás. Kyle pergunta se é uma armadilha e sai correndo.
Yuna acorda e pergunta o que está acontecendo. Henry responde que o feitiço de proteção do amuleto foi ativado e acrescenta que o responsável deve estar por perto. Yuna diz que não há razão para se precipitar. Enquanto isso, Toka se pergunta por que Kaio quer que ele morra. Se pergunta se ele deseja tanto o corpo do herói. Toka diz que isso não ficará assim. Ao voltar ao seu quarto, chega Yuna. Toka pergunta o que ocorre, e Yuna responde que ele sabe muito bem o que ocorre, lhe mostra as meias e começa a bater nele. No dia seguinte, muitos embarcam na missão. Kaio pergunta ao protagonista por que o rosto tão machucado. Ele responde que ontem pensou que Yuna estaria com frio, então se aproximou para colocar umas meias nela, e depois disso alguém tentou roubar o colar de Henry. Como Henry pensou que foi Toka, diz que ela o bateu. Kaio responde que fazer uma mulher adormecida cair é razão suficiente para uma surra. Depois diz que depois da missão poderia ajudá-la a procurar o responsável. O protagonista o xinga mentalmente dizendo que ele é o responsável. Toka pensa que ao menos com essa conversa sabe que Kaio não sabe que ele esteve lá na noite anterior. Também diz que se Kaio não conseguir pegar o colar, a próxima coisa que fará será atacá-lo. Toka comenta que não sabe quando o fará, mas de algo está certo é que não o atacará enquanto estiver acompanhado, por isso não deve ficar sozinho. Toka se pergunta se deveria explicar isso a Yuna e Henry depois da caçada, pois diz que não terá outra oportunidade de defender o colar. Então chama Henry. Henry pergunta em que pode ajudá-lo, e Toka responde que não se separe dele. Isso faz Henry corar um pouco. No final chegam à Toca dos Demônios. Ali um ruivo chamado Velasco diz que irá sozinho e que desmascarará aquele falso herói. Toka ri e comenta que os que vão sozinhos primeiro costumam morrer, mas Kaio responde que nem sempre é assim. Diz que é Velasco das Danças Gêmeas e que eliminou 100 demônios no passado. Toka responde que isso não significa nada. Exatamente naquele momento, um demônio aparece pelas costas e derruba Velasco, dizendo que será um grande banquete e se perguntando quem deveria comer. Toka pergunta se ele não havia eliminado mais de 100 demônios. Kaio diz que é um demônio de nível negro por sua cor e que devem tomar cuidado, pois sabe usar magia. O demônio ataca os guerreiros e acaba com eles. Os que sobrevivem dizem que não conseguem lidar com ele e saem correndo. Yuna percebe que Toka também está fugindo. Toka ordena às garotas que se vão, mas enquanto corre, é atravessado. Ele diz que o atravessaram o coração e que é uma pena, pois morto tem o pior gosto. O demônio observa os demais e diz que ainda lhe resta um grande banquete. Yuna percebe como o demônio usa seus ataques, mas ele responde que, embora tenha percebido, não conseguirá detê-lo. Kaio responde que sim consegue. Saca um feitiço de luz com o qual corta o demônio ao meio. Yuna, ao ver isso, diz que é impressionante. Kaio começa a procurar entre os restos do demônio e diz que está procurando seu coração, a prova de que eliminaram um demônio. Uma vez que o encontra, o dá a Yuna. Ela percebe que é um cristal mágico. Kaio responde que sim, que os corações demoníacos são cristais e que se recitar a linguagem demoníaca mais sua terminação, pode usar o mesmo feitiço que o demônio usava. Yuna fica surpresa e pergunta se realmente é tão fácil, dizendo que assim ela também poderá usar magia. Kaio diz que pode ficar com ele, pois ele não precisa. Toka chega e pede que lhe deem algum crédito, mas Henry responde que ele só fugiu. Do nada, alguns guerreiros aparecem pedindo ajuda ao grande herói. Resulta que chega uma horda de demônios. Um deles diz que deixem os pequenos para depois, e que primeiro acabem com o herói. Toka diz aos rapazes que não resta outra opção senão correr, e correm em direção à fortaleza dos demônios. Toka diz que com tantos demônios lá fora, não deveria haver nenhum lá dentro. Ao entrar na fortaleza, alguns demônios os recebem, e Toka fica surpreso perguntando por que há demônios ali. Todos se escondem dizendo que estão mortos. O protagonista diz que acabarão virando ossos, como as pessoas que estão ali. Henry apenas responde que apesar disso tem vantagem numérica. O protagonista responde que, ao que parece, ela se recusa a ver a realidade e acrescenta que claramente vai despertar seus superpoderes latentes e se tornará invencível também. Henry diz que terá que profanar suas mortes e procede a lançar um feitiço de necromancia, com o qual revive os esqueletos. Ela os ordena a atacar, mas o Toka diz que esses esqueletos são uns fraquinhos e que não servem para nada. Henry responde que não se preocupe e, tirando uma pedra mágica, potencializa os esqueletos. Após isso, os esqueletos ficam mais fortes. Henry explica que conectou os esqueletos através de fios de mana, então qualquer feitiço que ela lance, eles receberão instantaneamente. Mas Kaio diz que isso consumirá muito mana de uma vez, então terão que protegê-la. O protagonista diz que pensava que havia dito que não precisaria lutar, embora já tenha visto demônios.
Do nada, um demônio ataca o protagonista com ácido, derretendo seu braço. Também ataca Yuna. O protagonista diz que se mova, mas teme o pior. No final, em Yuna só se derrete a roupa, então grita envergonhada. O demônio diz que gosta de garotas nuas. Touka diz que, ao que parece, o demônio sabe o que quer. Yuna, depois de ouvir isso, sai correndo do lugar. Touka diz que não devem se separar, enquanto mentalmente se pergunta se consegue tirar o olho de Kyle. Touka diz que sim, que no final tem uma missão mais importante, com Yuna. Yuna se sente mal por ter corrido, e diz que é ainda pior que Touka. Touka aparece e pergunta se o chamaram. Ela grita e diz que não olhe. Depois de lhe dar um golpe, Touka no chão diz que estava previsto, então lhe trouxe outro traje. Ela experimenta o outro traje e se pergunta se esse traje é um biquíni. Touka responde se ela quer seu suéter sujo. Ela responde que não. O demônio pervertido começa a procurá-la, enquanto Touka muda a forma de sua espada para um chicote. Ela pergunta se ele consegue mudar a forma da espada, e ele responde que sim, mas que sempre fica murcha. Ela pede que, por favor, lute ao seu lado, lembrando que sempre lhe dava porrada todos os dias e que um demônio não tem chance. Yuna se pergunta se agora ele vai lhe dar lições de vida. O demônio aparece e o protagonista lhe joga a espada envolvendo-o. O demônio diz que está muito murcha, mas o protagonista arremessa a espada e a segura com uma corda, explicando que quando a solta, ela recupera a dureza. Touka diz que é o momento e que ataque. O demônio diz que pare, que quer vê-la nua de meias. Yuna, depois de ouvir isso, diz que esse homem é dos meus e que entende de cultura. Então diz que não o ataque porque é seu aliado. Yuna grita para seu aliado xingamentos e, usando a pedra que Kyle lhe deu antes, salta atacando os dois ao mesmo tempo. Ela fica feliz de ter conseguido derrotar um demônio, mas do nada aparece Kyle, que a nocauteia. Kyle diz ao protagonista que é hora de morrer. O protagonista grita o nome de Yuna. Kyle responde que ela está apenas inconsciente, que ele não é favorável a machucar mulheres. Touka responde que não se faça de bonzinho quando tentou matá-lo no dia anterior. Kyle tenta fazer alguma coisa com sua espada, mas Kyle a destrói, dizendo que é inútil, que ele é o ex-companheiro do herói lendário e, por essa razão, sempre foi companheiro, não herói lendário, apesar de ter nascido com tudo e de lhe dizerem que tinha sangue divino. Diz que ele deveria ter sido escolhido pela espada sagrada, mas naquele momento apareceu Sion tornando-se superior. Afirma que sempre esteve atrás, mas agora apareceu a oportunidade perfeita para se tornar o herói lendário. Touka responde que entende, que ele está maluco. Kyle responde que o corpo do herói lendário em suas mãos é um desperdício e o ataca dizendo que ele está perdido. O protagonista responde que já passou por coisas suficientes e que não pensa aguentar um palhaço desesperado para deixar de ser ele mesmo. Kyle está disposto a eliminá-lo, dizendo que suas palavras não lhe fazem efeito. De repente, Yuna aparece e dá um chute em Kyle, perguntando se sentiu. Kyle responde que ela deveria ter ficado inconsciente. Do nada, o demônio de ácido ataca, derretendo suas roupas. Henry aparece dizendo que se lembrou do que lhe disseram, que não se afastasse. Henry responde que nunca abandona o corpo do herói. Kyle diz que estão se enganando e que ele sempre se conteve para não machucá-los. Diz que o clã Nigromante tem cristais em forma de coração que são demônios disfarçados de humanos. Kyle acrescenta que a eliminará e coletará seu cristal e seu feitiço. Touka pergunta a Henry pelo exército de esqueletos e ela responde que o deixou lá. Então Kyle se prepara para atacar a todos e os protagonistas fogem. Enquanto correm, são atacados e perseguidos por Kyle. O protagonista, usando sua espada, consegue enganá-lo e pergunta a Henry se ela é realmente um demônio de verdade. Ela responde que sim, que tem um cristal mágico por coração, e explica que vem de uma raça de humanos que se adaptaram ao inferno. Diz que há 3 anos os nigromantes eram perseguidos, e que só Sion a tratava como humana. Ela diz ao protagonista que se não a quer, que a mate e acabe com ela. Touka responde que não faria isso, que queria vê-la crescer, e que investiu em uma garota com umas coxas ricas. Pergunta o que acontecerá quando isso ocorrer, e Touka responde que então ela se casará com ele e viverão tranquilos no vilarejo. Henry responde que assim será, que crescerá e viverá com ele. Após isso, Touka diz que é o momento de ficarem sérios. Enquanto isso, Kyle os estava procurando, os encontra e se aproxima, mas sente que é uma armadilha, então esquiva do demônio de veneno e o ataca, dizendo que já sabia. Touka diz que falhou, e Henry cai no chão. Kyle pensa mentalmente que Henry não tem mais mana ou está no limite, então não deveria se preocupar com a magia. Touka, enquanto se aproxima, diz que se rende e que lhe dará a Henry para que a mate. Kyle começa a se aproximar, caminhando em direção a eles. Touka lhe arremessa a espada lendária, dizendo que se rende.
Mas ele a pega e percebe que é uma réplica, perguntando se realmente acreditou que um truque assim funcionaria. Touka responde que não, que essa foi a isca para trazê-lo ao lugar. Então, mudando a forma da espada, joga Kyle ao mar, dizendo que é por isso que vai o pervertido. Na cidade, dizem que o herói lendário voltou. Yuna fica feliz por ter cristais mágicos, mas os trocam por dinheiro. Em seguida, o homem que lhes deu o cajado pede que lhe devolvam os 3 milhões que deram, dizendo que ainda faltam pagar 7 milhões e que o paguem. Henry pergunta ao protagonista se gosta das meias novas que comprou, mas ele diz que são estranhas. Em outro lugar, uma pessoa pergunta a outra, mascarada, qual é o próximo objetivo. O homem mascarado responde que é a princesa Mergit, Farron, os ossos mais belos de todo o reino. O protagonista cria seu diário, no qual se pergunta se realmente alguém que não tem nada de mana, nem sequer o suficiente para se regenerar, é capaz de se tornar o herói lendário. Conta que uns cães tentaram comê-lo, que outro dia saiu um olho e jogou com fome. Também diz que ao olhar as coxas de Yuna fica babando e se pergunta por que será. Conclui que claramente é porque gosta de coxas. Outro dia Yuna o bate por essa razão. Eventualmente o protagonista chega ao dia em que se transforma em um esqueleto. Touka fica preocupado e diz que agora será um esqueleto para sempre. Yuna se pergunta onde está Touka e ao não o ver começa a se banhar. Resulta que Touka está escondido, pois sem roupa não é mais que um saco de ossos e não consegue espioná-la na primeira fila. Yuna então o enterra. Henry pergunta por que ela o enterra. Yuna responde que ele estava espionando. Resulta que Yuna já havia percebido. Já se passaram 10 dias desde que começaram sua aventura de selar as portas do inferno e acumularam muitas dívidas. Então se dirigem à capital para obter fundos do rei. Henry diz ao protagonista que não se preocupe com seu aspecto, que tem os 5 sentidos e funções como humano, então está tudo bem. O protagonista diz que não é esse o problema. O problema é que se entrar na capital assim, provocará o pânico antes de ver o rei. Henry diz que não se preocupe, que ela sempre estará ao seu lado. Touka repete que não é essa a razão, e diz que precisa encontrar uma maneira de aumentar seu mana e recuperar a pele. Touka pergunta a Henry se ela não consegue entrar no corpo do grande herói e regenerá-lo. Ela responde que nunca faria algo assim. Touka pergunta por quê. Ela responde que cada transferência acarreta o risco de degeneração espiritual. Yuna diz que não é necessário que vão ver o rei e propõe que façam as coisas à moda antiga. Henry responde que gostaria de ir comprar mantimentos. O protagonista pede que ela não se faça de desentendida. Por fim, diz que tem uma ideia. Quando chegam à cidade de Farron, todos os cidadãos o saúdam, surpresos de ver o herói. Até o rei o recebe. Yuna pergunta qual é a ideia que ele tem. O protagonista responde que moldará sua espada como uma cabeça e depois desenharão as feições faciais usando as uvas arco-íris que Henry estava comendo. Resulta que Touka sabe muito sobre isso porque costuma usar as uvas para fazer os nabos parecerem coxas. Yuna diz que é nojento. Diante do rei, o protagonista diz que funcionou bem. Além disso, acrescenta que o rei é um homem robusto e pergunta se ele dirá pessoalmente ao reino sobre a batalha de 3 anos atrás. O rei pergunta ao herói o que ele procura. O protagonista responde que precisa de algum dinheiro para a viagem. O rei ri e diz que é uma boa piada. Touka responde que não é nenhuma piada. O rei diz que, há 3 anos, ele foi o único que não pediu recompensa, que lhe ensinou o que significa ser um verdadeiro campeão. Então pergunta o que ele realmente quer. O protagonista pensa mentalmente que precisa de dinheiro e começa a suar. O rei diz que percebe em seu rosto e que finalmente decidiu se casar com Margaret. O protagonista responde que não é assim. O rei, com grande presença, pergunta se acaso foi até lá para se bater em duelo contra ele. Touka responde que sim, que foi por Margaret. Após sobreviver a isso, o protagonista se pergunta quem é Margaret, até que o levam ao quarto, dizendo que é a princesa. Pergunta-se se de fato o herói recusou se casar com a princesa, e diz que com certeza, como o pai, ela também deve ter algo de gorila. O responsável pela princesa os deixa sozinhos, então Touka bate na porta da princesa, chamando-a. A princesa sai do quarto se perguntando quanto tempo se passou, mas ao observá-los, fecha imediatamente de novo. O protagonista pergunta por que ela faz isso e se fixa em um reflexo. A tinta cai e percebe que está monstruoso. Touka tenta dizer à princesa que é o herói de verdade, que a deixa explicar. A princesa pergunta qual é essa razão. O protagonista diz que um demônio o amaldiçoou e que agora é um esqueleto usando um rosto falso. A princesa o leva para seu quarto e pede desculpas, dizendo que pensava que era uma brincadeira de seu pai. Margaret pergunta a Touka se ele veio propor casamento. Touka pensa em seu harém e diz que não. Ela responde que então vai embora, pois prometeram não se ver mais sem uma promessa de casamento. Acrescenta que o casamento dela está arranjado desde antes de se conhecerem.
mas que ele, vendo o seu salto, ganhou seu respeito. O protagonista diz que a situação está ruim e que se o expulsarem do lugar, com certeza o matarão. Então diz à princesa que está ali para se casar com ela. Ela pergunta se realmente o fará. O herói responde que sim, mas que primeiro precisa salvar o mundo. Ela diz que está bem e pergunta a Touka se então pode lhe pedir um favor. Touka pergunta qual favor. A princesa diz que haverá um evento na cidade, então lhe pede para saírem juntos. Touka pensa mentalmente se pode aceitar um encontro. A princesa diz ao protagonista que quer conhecê-lo melhor e que, como é um evento em que se deve ir com máscaras, ele pode ir sem levantar suspeitas. Touka pergunta o que fará até então. A princesa começa a procurar em uma gaveta e encontra uma máscara, dizendo que pintará seu rosto ali. Em outro lugar, Yuna e Anri observam que haverá uma mascarada em 2 dias e decidem que deveriam ir para se divertir. Do nada, Anri é golpeada por um cavaleiro. Resulta que estão organizando uma grande caçada de demônios para preparar o festival. Um homem diz a Anri que seu capacete caiu enquanto a chama de necromante. O homem se apresenta como Leland, o responsável pelo orfanato. Leland diz que há gente na capital que sabe dos necromantes, então diz que tome cuidado para não ser presa. Anri pergunta por que ele está a protegendo. Leland responde que ela deve ter uma boa razão para ir à capital. Além disso, diz que ele não discrimina pelas circunstâncias de nascimento e que quer ajudar. N ia pedir dinheiro naquele momento, mas Yuna detém e pergunta a Leland se há alguma forma de aumentar o mana. Leland diz que se usar o mana com frequência, isso aumentará a cada 2 anos. Entretanto, diz que há medicamentos que podem ajudar com o mana e mostra algumas lágrimas, que dão 3 níveis de mana até serem gastos. N diz que com isso, Touka deveria conseguir se regenerar. Yuna pergunta quanto custam. Leland responde que 100 milhões. Elas dizem que não são da nobreza e que não têm esse dinheiro. Leland diz que parecem aventureiras e pergunta se irão à caçada de demônios. Yuna diz que mesmo assim não conseguiriam o dinheiro. Nesse caso, Leland se aproxima de Anri e diz que então ela poderia mostrar seu corpo para cobrir o resto. Anri fica surpresa com isso. Leland diz que há um pequeno preço a pagar. Yuna diz que se ele gosta desse tipo de coisa, ela se sacrificará por Anri. Então diz que pode levá-la em seu lugar. Leland responde que na verdade só quer ver o coração de um nigromante, para poder salvar mais vidas como médico. Yuna pergunta se era mesmo isso. Voltando ao protagonista, pergunta-se por que a princesa tem tanta comida, e diz que com certeza ela só prova e joga fora. Então decide se encarregar de comer. Do nada chega a princesa e lhe dá seu novo rosto. Touka diz que ficou bem. A princesa diz que há algo que não encaixa. Seu estômago começa a roncar e diz que vai comer. Então pede que Touka vire para o outro lado. Touka percebe que a princesa comeu um bolo inteiro em 1 segundo. Touka diz que ela não queria que ele visse que é uma glutona. A princesa responde que havia dito que não olhasse, enquanto diz que está com fome e cai no chão. Enquanto isso, Yuna e Anri se preparam para a luta contra o demônio. Anri diz a Yuna que já que sua magia tem mais afinidade física, fez um presente para ela. Então lhe dá uma roupa que fez com couro de demônio, dizendo que é muito mais eficaz do que usar apenas um cristal mágico. Yuna diz que por vergonha a usará por baixo. Começam a derrotar demônios. Um dos 4 cavaleiros diz que é muito fácil. Alguns rapazes aparecem e perguntam às garotas se querem caçar com eles, pois se caçarem no mesmo lugar que um dos 4 cavaleiros, será difícil conseguir algo. Então o rapaz diz que as levará a um lugar de caça secreto. Anri encontra muitos demônios, enquanto o rapaz diz que apesar de serem muitos, sabe que ela pode derrotá-los, pois ele tem um feitiço que lhe permite ler o mana dos seres vivos e que ela está no nível 9, então lhe dá um cristal para que o use nos demônios. Anri acaba com todos de um único golpe. Depois o rapaz pergunta o que aconteceu. Ele responde que foi um bom ataque para alguém que já estava morto. O rapaz levanta os demônios e Anri diz que isso é nigromancia. Diz que foi muito fácil atraí-las enquanto chama pelo homem esqueleto. Voltando a Touka, o responsável pela princesa lhe grita que havia dito 3 anos atrás que a princesa sofre de síndrome de fusão de mana, então não consegue armazenar mana em seu corpo. Se ficar sem mana por muito tempo, pode morrer. A princesa responde que tá tudo bem, que é culpa dela. Uma criada chega com medicina para a humana e comida, fazendo a princesa se recuperar. Ela pede aos rapazes que vão embora, pois vai comer. Touka diz que é inútil, que todos sabem que ela é uma glutona. A princesa responde que nem conseguiu esconder isso de seu futuro marido e começa a comer. Após comer, a princesa fica inchada e diz a Touka que ele deve estar decepcionado com ela, porque depois de comer fica assim por 1 hora. Mas o protagonista
diz que é perfeito e aproveita para olhar as coxas da princesa. O responsável pela princesa detém Touka, pensando mentalmente que não permitirá que isso fique assim. Pergunta à princesa se ela está bem, ao que ela responde que sim. Um cavaleiro vai onde o rei e informa que matou vários demônios nas redondezas da cidade, mas que há algo que o preocupa. Observou um grande feiticeiro à distância e, ao investigar, encontrou manchas de sangue e pele de demônio carbonizada, mas nenhum único cadáver. O rei diz que ultimamente muitas pessoas têm desaparecido e que talvez devesse cancelar o evento. O cavaleiro responde que não se preocupe, que fará todos os cavaleiros patrulharem, além de que agora tem o grande herói. Touka é levado ao seu quarto pela princesa. Depois que ela se despede, Touka diz que finalmente volta a ser livre, que está destruído de todas as coisas que aconteceram. Também diz que havia esquecido do dinheiro e que, como o rei não vai lhe dar nada, precisa se reunir com as garotas. Touka escapa do castelo, mas não consegue encontrá-las. Alguns rapazes reconhecem o protagonista como o herói lendário. Touka pergunta se viram uma garota loira de boa forma e uma garota pequena. Eles respondem que as viram indo na direção do orfanato. Ao chegar, Touka se pergunta o que estarão fazendo ali. Algumas crianças começam a importuná-lo, até que aparece a princesa perguntando o que ele está fazendo ali. Ela explica que Leland é o médico que a atende. Leland se apresenta ao protagonista dizendo que abriu-se o orfanato em admiração a tudo que o herói fez para salvar os demais. Diz que as crianças adoram o herói, embora o esperasse diferente. A princesa responde que sim, que ele mudou nos últimos anos, mas que continua sendo gentil. Leland responde que aprecia muito o herói. A princesa esclarece que não, que simplesmente o respeita como seu futuro marido. Touka pergunta a Leland pelas suas companheiras, e ele responde que foram a caçada de demônios, que logo voltarão. O protagonista, ao ouvir isso, pensa que ainda está respirando porque Henri está bem, então espera que apareçam no dia da mascarada. Depois que todos vão embora, uma criança pede a Leyland que brinque com ela, mas Leyland responde que está ocupado e que tem coisas a fazer. Então, vai a uma passagem secreta em seu escritório, onde mantém Yuna sequestrada. Depois de colocar uma máscara, diz que seu feitiço de Chaio-X nunca lhe havia mostrado fêmures tão bonitos. Yuna pergunta se vai matá-la. Leyland responde que não só ela, que durante a mascarada despertará seus esqueletos e então a princesa e todos os necessitados renascerão de forma esquelética. Leyland diz que a carne é algo de que não se precisa e que assim poderão viver em paz com os demais, que é perfeito. Yuna responde que ele não pode estar falando sério e pergunta o que fará com Henry. Ele a culpa dizendo que ela usará a nigromancia para oferecer sacrifícios humanos aos demônios. Yuna pensa que com seu feitiço físico poderia romper as correntes, mas também diz que nunca havia visto um demônio com cabeça vermelha e que há muitos inimigos. Então decide ser paciente. Agora passamos ao dia da mascarada. O protagonista elogia a princesa fazendo-a corar e diz que vão se divertir. A princesa e ele começam a percorrer vários lugares, mas o responsável pela princesa não os abandona. Então ela diz que os deixe sozinhos, que já está com o herói. No entanto, o responsável responde que o herói é o problema. Então a princesa lhe dá uma bofetada no rosto, dizendo que não permitirá que insultem seu futuro esposo. O responsável depois pensa que esse herói não é o mesmo de 3 anos atrás e que pagará caro o que está fazendo com a princesa. Ouvimos a voz de um homem que diz que precisa do sangue do herói para assegurar a linhagem da realeza. O guarda responde que já prometeram a primeira e segunda princesa a outros reinos. O rei pergunta por Margaret, e o responsável dela, ao ouvir que querem casá-la à força, pergunta o que acontece com as últimas palavras da falecida rainha. Mas o rei responde que a criou para que se tornasse uma boa mãe e uma boa mulher para o herói lendário. Durante a mascarada, o protagonista começa a brincar com a princesa em um jogo de atirar em maçãs. O responsável os adverte que se errarem podem matar o companheiro. O protagonista pensa que como já é um zumbi, enquanto não atacarem no coração, sobreviverá. Mas exatamente naquele momento, o responsável diz que a flecha tem um feitiço de proteção, então devem imbuí-la com mana. O protagonista pensa mentalmente que está morto. A princesa dispara a flecha e acerta o alvo, ganhando um suprimento de 1 ano de maçãs, que come instantaneamente. Por isso pede desculpas a Touka, mas ele responde que é melhor isso do que ela desmaiar. A princesa se sente envergonhada, enquanto o protagonista fica surpreso com o quão boa ela é com o arco. Ela responde que é normal, que desde pequena teve muitas aulas. Touka comenta que a vida da realeza é muito complicada. A princesa pergunta o que ele fará pelo resto do dia. Touka responde que nada, que vão aproveitar o dia. Enquanto isso, a espiã serve o protagonista xingando Isaac, o responsável pela princesa, por tê-la enviado para observar o encontro deles. Além disso, diz que Sion parece um esqueleto. A princesa confessa que se sentiu muito mal quando Sion precisou abandoná-la para não se casar com ela, mas que por causa da promessa que ele lhe fez, continuou estudando todos os dias até se tornar o que é agora. Diz que o que sente por ele agora não é só como princesa, mas como mulher. Touka diz que está levando a lugares afastados, que é ousado. Ela responde
responde que não é assim, que só queria ver os fogos de artifício. Do nada começam os fogos de artifício. A princesa diz que são lindos e que representam aquele dia em que todos estão com sua pessoa amada, amando-se por dentro e não por fora. Touka diz que é muito bonito e que é a primeira vez que vê fogos de artifício. A princesa pergunta como é possível se os viram 3 anos antes. O protagonista tenta consertar, dizendo que esqueceu, que foi naquele mesmo lugar, mas ela responde que foi em outro lugar, com Isaac e os demais. A princesa diz que algo está errado, que sabia que ele não se parecia nada com a pessoa que era antes. Pensava que era porque tentava se aproximar dela, mas esqueceu sua promessa e outras coisas. Por isso pergunta quem ele realmente é. De repente, aparece a espia. Agarra Touka e diz que sente nigromancia, que há um impostor dentro dele. A espiã diz à princesa que o herói real está morto. Ela não consegue acreditar. O protagonista explica tudo aos demais. Isaac não consegue acreditar que o herói tenha morrido em uma armadilha, mas a espiã acredita, pois o herói baixava a guarda quando havia carne. O protagonista diz que agora precisa consertar seu erro, que de fato lhe devem uma. Isaac diz que se cale, que só por usar nigromancia ele merece a pena de morte, mas ele responde que precisam dele para selar as portas do inferno, e pede à espiã que faça a Isaac entender. Ela responde que o matem, depois ela se encarregará dos demônios. Touka lamenta muito e diz que sente por ter magoado a princesa, que por favor o deixem se desculpar. Isaac diz que então quer que seja ela quem dite a sentença. Mas percebem que a princesa saiu correndo enquanto pensa que se foi educada para se casar com o herói, que significado tem sua vida agora? Enquanto corre, é detida por Leland, que pergunta o que aconteceu, pois ela parece muito angustiada e diz que pode confiar nele. A princesa pensa que é verdade. Enquanto isso, onde está Touka, um guarda chega e diz que há demônios na cidade. A espiã pergunta por que os deixaram entrar. O protagonista corre na direção contrária. Isaac pergunta se ele está fugindo, mas Touka responde que vai resgatar a princesa. Leland leva a princesa a um bairro pobre. Ela pergunta o que estão fazendo ali, e Leland responde que ela disse que queria ajudar os pobres. Leland diz que não se preocupe, que vai salvá-la, que vai salvar o mundo inteiro e que também vai libertá-la de sua pressão real. Muitos esqueletos cercam a princesa. Ela pergunta o que está acontecendo, e Leland responde que quer despojá-la de seu sangue, sua carne e sua pele, e libertá-la de suas amarras, mas é interrompido por Touka. A princesa se pergunta o que ele está fazendo ali. Leland pergunta o que o herói está fazendo ali, mas depois diz que não importa, que não se intrometa. Lança um ataque com 2 esqueletos. O protagonista, após atacá-los, percebe que são esqueletos e diz que alguém usou nigromancia, mas é golpeado com força contra uma parede. Leland, ao ver isso, diz que já entende, é um impostor se passando pelo herói. A princesa pergunta a Touka por que voltou por ela. Ele responde que cometeu muitas besteiras e que por causa delas a prejudicou, e que nem mesmo uma escória como ele poderia abandonar uma pessoa tão boa. Mas do nada, o protagonista é decapitado por Leland. A espiã, por sua vez, percebe que os demônios são cadáveres, então deduz que deve se tratar de nigromancia de algum aliado do falso herói. Na prisão onde mantém Yuna, o demônio diz que não aguenta mais e que vai comer alguém. O rapaz que está ali diz a Yuna que eles também deveriam começar a se mover. Acrescenta que é uma pena que vão transformá-la em esqueleto porque gosta de seu visual. Yuna pergunta se ele não gosta de esqueletos porque está com Leland. O rapaz responde que por dinheiro, supostamente, e porque gosta de ver a cara de desespero das pessoas quando ficam sabendo. Yuna diz que fica feliz de que ele seja uma escória e ativa seu cristal mágico com o qual o golpeia. Por outro lado, a cabeça de Touka começa a voar de um lado para o outro até cair nas mãos da espiã, que a joga longe. Após recuperar sua cabeça, Touka explica a todos que Leland levou a princesa, mas Isaac não acredita, assegurando que foi um de seus cúmplices. Touka revela que perder a cabeça dói muito e que foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, pergunta se caso resulte ser o verdadeiro herói, pode evitar a pena de morte. A espiã diz que é apenas um impostor de herói, mas Touka responde que resgatar uma princesa é algo que um herói lendário faria, então pretende se tornar um. A espiã e Isaac são levados como prisioneiros por Touka para se infiltrarem onde está Leland. Por sorte, conseguem superar o guarda. A espiã diz que aquele não foi um plano heróico, mas graças ao que ouviram do guarda, Leland parece ser o responsável. Isaac diz que tudo é culpa dele, que ele é a razão pela qual Sua Alteza desenvolveu o Zen e recorria ao Hellland. Touka pergunta a que se refere. Isaac responde que por causa do treinamento tão rigoroso que a princesa teve, desde pequena desenvolveu o Zen, e como ele andava muito preocupado, ela ficou dependente do Hellland, sem que ele investigasse muito. Touka diz que é 100% culpa dele e que como tem cara de persegui-lo, exige que ele peça desculpas naquele mesmo instante. Mas do nada, a parede se rompe e aparece Yuna. Touka conta o que aconteceu e Yuna o repreende, dizendo que em vez de ir salvá-la, foi e meteu a princesa em apuros, que era repugnante.
Isaac diz que aquele sujeito é o culpado de tudo e que, por favor, o insultem. Yuna diz que aquele sujeito lhe dá nojo. Perguntam ao rapaz que está ali onde está a princesa, dizendo que se disser pouparão sua vida. Mas ele diz que não tem nenhuma. Yuna e Touka encontram Henry, que está chorando muito, então os dois jogam pedra, papel e tesoura para ver quem vai ajudá-la. Por sua vez, Leland diz à princesa que todas as pessoas reunidas ali se transformarão em esqueletos. Também pede que contemple o cristal mágico de raios-x herdado por sua família, algo que fez Leland reconhecido como médico. Entretanto, ter esse cristal ensinou uma realidade, que todos somos iguais por baixo da pele. Então por que havia tantas desgraças? Tudo isso mudou quando apareceu Cyan, o herói lendário, que motivou Leland a querer um mundo em paz. E para consegui-lo, precisa fazer com que todos se vejam iguais. A princesa pergunta por que faz isso, dizendo que seu amor por aquelas crianças parecia real. Leland responde que sim, que igualmente quer salvar aquelas crianças quando chegarem à forma adulta. Acrescenta que nunca pensou que a princesa chegaria a uma forma tão atraente e diz que se apaixonou por ela e que aquela noite será a noite do casamento dele. A princesa não consegue acreditar nisso. Os rapazes observam a cena enquanto a espiã diz que quer ver se o que ele diz é real. Henry diz a Touka que se conseguir desconcentrar o taumaturgo por um único segundo, ela poderia roubar o controle dos esqueletos. O protagonista responde que então se segure bem. A princesa diz a Leland que sente muito, mas que não sente o mesmo. Leland, irritado, rasga seu vestido e diz que então terá que começar. Naquele momento, a princesa pensa em Touka e se pergunta por que está pensando naquele homem. Touka chega para golpear Leland, dizendo que deixa em paz sua namorada, mas quando golpeia Leland, seu braço se dobra. Por isso, Yuna ataca Touka com seu cristal. A princesa chama um herói e o protagonista revela que seu nome é Touka Scott. Leland diz que pensou que o havia deixado sem cabeça e tenta usar seus esqueletos, mas Henry diz que agora são seus. Touka pega o cristal de raios-x e Leland diz que o abaixe e pare, pois é uma relíquia familiar. Touka responde que sua obsessão por espionar ossos é o que o transformou em criminoso, e por isso o chama de pervertido. Naquele momento, Touka coloca o capacete, dizendo que funciona maravilhosamente. Yuna o chuta, dizendo que sabia que ele faria isso. Aparecem muitos demônios e Leland começa a escapar. A espiã diz que eles se encarregarão dos demônios e que persigam Leland. Yuna o detém, dizendo que não irá a lugar nenhum. Mas Leland invoca esqueletos que rasgam a roupa dela, o que faz ela gritar. Leland explica que aquele é um cemitério subterrâneo para os que morreram há 3 anos, então a situação mudou. Touka pergunta se ele se acha capaz de vencer Henry. Ele responde que é por isso que beberá muito soma, uma bebida que dá níveis de mana. A princesa diz que pare porque se tomar muito soma de uma vez, nem sua mente nem seu corpo conseguiriam resistir à onda de mana. Mas Leland responde que em seus últimos momentos a superará e cumprirá seu sonho. Começa a invocar esqueletos e diz que ao menos levará a princesa, então a ataca. Isaac se lança sobre ela para impedir que a matem. Isaac diz que isso é o melhor e que viva sua vida livre. Touka se arrepende de ter que fazer isso, mas interrompe o momento. Forma uma parede com a espada e saem correndo, escapando de Leland. Leland não consegue acreditar que usou um feitiço para criar uma parede, mas diz que ainda consegue segui-lo pelo rastro de sangue. A princesa diz que ali é o lugar onde acampam e que precisam ir à cidade imediatamente, mas dizem que parem para não machucar inocentes. Touka diz que então não tem outra saída, que terá que resolver o assunto ali. Leland começa a seguir o rastro de sangue, mas Touka de longe diz que as uvas arco-íris funcionam maravilhosamente, e que Leland, se a seguir, só ficará dando voltas em círculos. A princesa, para salvá-los, pergunta a Touka quem ele realmente é. Henry diz que tem a mesma pergunta, que para derrotar Kyle sua astúcia supera até a do herói, então pergunta qual é seu segredo. Ele ia dizer algo épico, mas Yuna revela que é apenas um agricultor pervertido. Touka responde que há mais coisas que eles não sabem sobre ele. Yuna pergunta que coisas, e Touka diz que antes das portas do inferno se abrirem, os reinos de Faron e Arad, ao norte, estavam em guerra. Conta que o idiota de seu pai atacou, então o levou com ele e com sua mãe. O conflito foi mais forte do que o esperado e sua mãe morreu, enquanto seu pai desapareceu. Diz que ficou sozinho por 1 ano antes de conseguir encontrar um lar. Henry e a princesa dizem que é um passado muito triste. Enquanto discutem sobre como aumentar o mana de Touka, Top Island diz que os fluidos da princesa poderiam funcionar, pois o Zen envia sinais falsos ao cérebro para expelir mana através de fluidos. Explica que esses fluidos continham mana comprimido, embora não seja tão forte quanto um soma. Touka pediu que fosse mais específico, e Isaac responde que suar, lágrimas, catarro e urina. Touka diz que então será com lágrimas, então pede que ela chore. Mas a princesa responde que não consegue, que não derramou uma única lágrima em 10 anos. Então diz que será com suor, mas Yuna o observa de forma estranha ao fazer isso. Touka diz que ele também não quer fazer isso, mas que é a melhor opção. Isaac diz que pela quantidade é a melhor opção. A princesa acaba aceitando e diz a Touka que se deite e feche os olhos. Touka diz que não tem olhos, então Yuna os tapa. Perguntam à princesa se vai realmente fazer isso, e ela responde que sim, pela paz de seu reino.
A princesa estava prestes a urinar em Touka quando ele a detém gritando que espere um momento, que aquele médico não é um necromante de verdade. Leland começa a examinar o sangue e diz que o enganaram, que não é sangue real. Deve-se explicar que isso é típico de um sujeito potencializado por Soma. Acrescenta que mandaria seu exército para aquele lugar, então só precisaria disfarçar a espada sagrada de pedra e esperar. Yuna pergunta o que acontecerá se Leland estiver atento e guardar alguns esqueletos. Leland diz que com a necromancia à distância, percebe-se o mesmo que os zumbis, mas que é impossível para um humano estar atento a tantos ao mesmo tempo. Por isso fazem que caia em uma trampilha simples. Conseguindo que Touka se infiltre entre suas tropas e abrace Leyland por trás para apunhalar seu bracelete. Mas Leyland diz que sabia que ele viria, então deixou apenas o bracelete e mudou de lugar o cristal mágico, porque sabia que se quisesse detê-lo tentaria roubar seu poder, fazendo Touka perder os esqueletos. Mas Annie e Yuna aparecem atacando-os, dizendo que embora não consigam derrotá-los, podem destruí-los. Leyland responde que assim que seus esqueletos voltarem, eles estarão acabados. Touka havia planejado que poderia falhar, então diz que nesse caso tentará mostrar o cristal o máximo possível. Diz a princesa que será ela quem se encarregará de acabar com o cristal e que use os recursos disponíveis para criar algo. A princesa acaba criando um arco e uma flecha. Ela diz a Isaac que observe bem no que se tornou sob sua tutela e se lembra de que Touka depositou toda sua confiança nela. Marguerite diz que agora vai demonstrar ser uma princesa de verdade, então lança a flecha e quebra o cristal mágico de Leyland, derrotando seus negromantes. Leyland não consegue acreditar. Yuna diz que agora vai pagar por tudo que fez. Os heróis amarram Leyland, enquanto Touka diz que desde que quis criar um mundo sem coxas, estava destinado a cair diante dele. A princesa chega perguntando se já resolveram o problema, e Touka responde que sim, que foi tudo graças a ele. Do nada são interrompidos por um demônio que diz que Leyland Mupinal não era mais que um inseto, enquanto arrasta a espiã. Yuna diz que é o demônio de cara vermelha, que vem do porão, e Annie confirma que é um demônio de nível alto. O demônio ataca para acertar a princesa, mas Touka o atravessa. O demônio pergunta se aquele era o herói lendário, mas diz que não importa, que quem quer que seja é o próximo. Yuna diz que não tem alternativa além de defendê-lo, então se lança a atacar o demônio de cara vermelha. O demônio responde que não está mal para o inseto. Yuna pergunta como está Touka, ao que ele responde que ainda está vivo, mas que tem má regeneração por não encontrar Soma. Yuna diz a Annie que o devolva ao corpo, pois ao menos precisam salvar sua alma. Annie responde que não, que se o devolver naquele estado, acabará se degenerando. O demônio golpeia e manda Yuna para longe, perguntando se ela é Annie, a negromante de quem Leyland lhe havia falado. Diz que coisas como ela não têm sentimentos e que a levará. Depois, diz que voltará à carnicina. O demônio se pergunta o que o rei pensará ao ver sua filha morrer. Isaac o detém e diz à princesa que aproveite para fugir. Ela sai correndo enquanto Yuna dá um chute no demônio. O demônio diz que são apenas insetos. Em outro lugar, a princesa diz que é inútil, que não consegue urinar quando está nervosa. Touka responde que é inútil e que já previa isso, que um agricultor como ele tentando salvar o mundo. A princesa responde que não é assim, que ele se arriscou para tentar salvar sua vida e que, pelo menos para ela, ele é um herói. Touka, prestes a perecer, diz que se é assim que ela o vê, ele tem um par de meias no bolso que ela poderia colocar para ele. A princesa pergunta se ele está realmente pensando nisso. O protagonista para de responder e ela grita que não pensa deixá-lo morrer ali. A princesa diz que ele precisa assumir sua responsabilidade, pois apesar de suas mentiras, ela acabou se apaixonando. Enquanto começa a chorar. Do nada, Yuna e Isaac se veem em grande dificuldade contra o demônio de cara vermelha. Touka responde que já podem descansar, que conseguiram tempo suficiente, que foi revivido pelas lágrimas de uma princesa. Diz que não pode ser mais herói lendário. O demônio vermelho pergunta se no final ele era o herói real, mas rapidamente percebe que há outra pessoa ali, então o ataca chamando-o de inseto. O protagonista bloqueia seu ataque com a espada, e após isso a transforma em uma coxa gigante, esmagando o demônio enquanto o chama de inseto. Em outro lugar, um negromante sente tudo e diz que se aquele é o herói lendário, seu poder aumentou muito e que sua vingança será lendária. Outros rapazes chegam perguntando o que aconteceu, e ele responde que tudo em breve ficará interessante. Para quem se pergunta o que aconteceu com o Dr. Leyland, por causa da overdose de Soma, caiu na loucura. A espiã sofreu graves danos, então agora está se recuperando. Yuna responde que após lutar contra um demônio assim, é incrível que tenha sobrevivido. Também perguntou o que aconteceria com o orfanato. Ele respondeu que se encarregaria do orfanato, a princípio apenas de nome, mas queria voltar a educar crianças, desta vez evitando seus erros. A princesa respondeu que assim soava como se fosse um experimento fracassado.
Além disso, disse que o zen da princesa estava curado. Touka perguntou se estava falando sério. A princesa respondeu que sim, que talvez chorar e demonstrar suas verdadeiras emoções curou sua doença. Touka disse que era triste e que esperava que ela estivesse disponível para ele quando de novo estivesse moribundo. Yuna respondeu que a doença da princesa não estava ali para sua comodidade. A princesa disse que estava tudo bem e que lhe daria as garrafas de soma que lhe sobravam. O protagonista comemora isso e diz que finalmente vai poder embarcar em uma verdadeira jornada de herói. Touka pergunta à princesa o que ela quis dizer com revelar seus verdadeiros sentimentos. A princesa diz que se deixou levar pelo momento e que sente vergonha de repetir a mesma coisa. Touka diz que lhe pediu um último favor antes de ir embora. Naquele momento, a princesa deixou ver as meias que estava usando. Touka ficou muito animado e disse que aquelas coxas eram perfeitas, que poderia apreciá-las o dia todo como um nabo. Touka foi até o rei dizer que já estava indo embora do reino, pois o mundo ainda corria perigo. O rei disse que nesse caso lhes daria um pequeno presente para a viagem. Touka observou o presente e se perguntou o que era. Isaac disse que era uma carruagem mágica, que se move ao imbuir de mana o cristal mágico do condutor. Henry, ao ouvir que se move por mana, pensou mentalmente que seria ela quem teria que dirigir. Touka perguntou onde estava a princesa. Isaac respondeu que estava com outro tutor recebendo aulas, mas que lhes deixou uma carta. Enquanto viajavam, leram a carta na qual a princesa lhes agradece muito, pois se não fosse por eles, ela já estaria morta. Diz a Touka que quando o mundo estiver em paz, espera vê-lo em sua forma verdadeira. Também diz que lhes deixou um presente no porta-malas. A princesa fantasia com encontrar Touka ao abrir o porta-malas e dizer que ele terá que assumir responsabilidade por suas ações. Yuna pergunta se seria possível que a princesa esteja no porta-malas e que a que os despediu pela janela era apenas uma falsa. Touka respondeu que ela nunca faria algo assim e que não ousasse falar mal da mulher que lhe salvou a vida. A princesa preferiu não fazer barulho para que não a encontrassem, mas dias depois a encontraram em muito mau estado. 15 dias após sair da capital, a princesa está treinando com Touka e ganhando dele. Touka respondeu que sim, que de fato precisava dessas aulas, pois ele pode aumentar sua espada mágica e esmagar seus inimigos. Touka perguntou quantos frascos de soma a princesa havia trazido consigo. A princesa responde que 5, mas que não podia confiar apenas no soma, pois precisa saber lutar sem mana. Touka disse que não lhe interessa e respondeu à princesa que a Touka não interessa aprender nada, que na época da criação só aprendeu a cultivar nabos. Touka respondeu que são perfeitos, bons para a vista e para o paladar. Touka perguntou à princesa se seu reino estaria bem sem ela. Marguerite respondeu que Isaac certamente se encarregará de seu substituto, além de que ela quer usar seus ensinamentos para salvar o mundo. Touka diz que é incrível e que é igual ao pai dela, e que o destino do mundo repousa sobre seus ombros. Yuna acrescenta que também está sobre os ombros dela. De repente, Henry interrompe dizendo que naquela noite jantariam frango, mas a princesa, ao observar bem a asa do pássaro, diz que parem porque é uma carta da espiã. A carta diz que, ao que parece, o demônio estava sendo controlado por um negromante de verdade e que um mago de seu reino investigou e descobriu que ao noroeste deveria se encontrar esse negromante. Touka pergunta a Henry se sabe algo a respeito e Henry responde que não tem ideia de quem estava controlando o demônio, mas que se outro negromante sobreviveu, com certeza virá se vingar pelo que aconteceu 3 anos atrás. Touka diz que já entende e responde à espiã dizendo que ela se encarregue. Yuna pergunta o que ele acha que está fazendo. Touka responde que ele é o herói lendário. Diz que está cansado de pervertidos de ossos e que quer cumprir sua missão. Agora passamos a Moran, onde Touka pergunta o que estão fazendo em um lugar tão elegante. A princesa responde que ela precisa ter boas maneiras para quando se casarem. Touka diz que quando terminar a viagem já não será o herói, mas a princesa responde que uma vez que o faça será o herói lendário. Touka diz que seu plano era voltar à antiga vida e Henry o agarra dizendo que então seu plano é voltar à antiga vida e ter uma vida com ela. A princesa agarra Touka e pergunta se vai se opor ao rei. Mas os aldeões também se juntam a puxar Touka, fazendo-o pensar que vão arrancá-lo. Enquanto se banham, Yuna pergunta à princesa se realmente quer se casar com Touka. Ela responde que sim, que é seu dever. Yuna diz que é louca, mas a princesa responde que Touka a salvou a vida e sempre é muito gentil com ela, então ficará encantada de cumprir seu dever com ele. A princesa pergunta a Yuna o que ela sente por Touka, e ela responde que não consegue se livrar dele, mas que o vê mais como um irmão mais novo malcriado. A princesa pergunta se então não a incomoda que a princesa se case com Touka. Yuna, irritada, diz que não lhe importa e vai se vestir. Aqui se depara com Touka, a quem dá um soco por bisbilhoteiro. Yuna diz que pare de usar o corpo do herói para suas indecências, e Touka responde que pare de mencionar o herói que só a salvou uma vez. Yuna diz que pelo menos esteve lá para ela quando havia perigo, diferente dele há 3 anos. Yuna sai correndo do lugar quando Touka pergunta se ela não vai se vestir. Yuna pensa mentalmente que agora que a princesa se juntou não precisam dela.
Lembra como dizia quando eram crianças a Touka que poderiam usar o chão dos quartos, pois Touka não queria voltar para casa, e Yuna não se separava dele. Yuna encontra um sujeito que parece zumbi, mas o chama de pervertido, então começa a correr, embora um deles a morda. Yuna se esconde e diz que é normal pela forma como está vestida, mas que há muitos pervertidos. Também diz que está começando a sentir dor de cabeça e que a mordida está ardendo e que não são aldeões normais. Touka aparece perguntando se ela está bem, pois saiu correndo assim. Yuna cai em seus braços dizendo que sente o corpo muito quente. Touka se pergunta se ela está se insinuando para ele e chega à conclusão de que sim. Então pensa que irá para a cama com Yuna, mas se lembra de que está no corpo do herói e diz que mesmo morto continua atrapalhando. Além disso, acrescenta que os aldeões são os bisbilhoteiros. Touka usa sua espada para criar uma parede, mas Yuna lhe diz que não são simples aldeões os que a morderam. Pergunta a Touka o que está fazendo, pois diz que reverta a espada sagrada. Yuna dá um golpe em Touka, afastando-o. Touka pergunta o que está acontecendo. Yuna responde que parece que vai se transformar em um deles, então diz que fuja, que de qualquer forma já não queria estar ao seu lado. Touka pergunta por quê, e Yuna responde que é porque já não gosta dele, então diz que se vá do lugar. Touka volta dizendo que não pensa deixá-la naquele lugar, enquanto é atacado pelos zumbis. Velasco aparece e diz que o ajudará a se aceitar que não é o verdadeiro herói. Touka aceita, então Velasco salta, mas ao cair diz que torceu o tornozelo. Em outro lugar, a princesa pede a Henry que lhe dê um cristal mágico. Henry obedece e, embora caia com um cristal, este chega às mãos da princesa, que acaba com os zumbis. Após derrotá-los, Henry diz que os zumbis não estavam controlados por negromancia, pois apenas desmaiaram. Touka chega com Yuna nas costas, dizendo que não podem deixar que as mordam. As garotas ficam felizes ao vê-lo e perguntam por que Yuna está naquele estado. Touka responde que não aconteceu nada, que ela foi ao frio e por isso ficou assim. Henry diz que precisam ajudá-la, que seria ruim deixá-la naquele estado. Mas na verdade, Touka faz tudo isso para defender Yuna. Henry e a princesa se perguntam o que farão, pois a carruagem está muito longe e é provável que as mordam no caminho. Touka responde que de qualquer forma não queria ir embora sem resolver aquele caso. Henry agradece dizendo que Touka é incrível por se oferecer a ficar ali, e a princesa responde que parece um herói de verdade. Um rapaz diz que então se dirigem à mansão do prefeito, pois há sobreviventes lá. As garotas perguntam quem é ele. Enquanto isso, na mansão do prefeito, os aldeões se perguntavam o que deveriam fazer, pois desse jeito serão mordidos e vão se transformar em monstros. O prefeito responde que não há absolutamente nada com que se preocupar, pois está cercado por uma parede muito grande, então ninguém consegue entrar. Do nada, um aldeão diz que alguém está entrando, e percebem que Sion é o herói. Todas as pessoas ao vê-los ficam felizes dizendo que vem o grande herói lendário salvá-los. Aqui se encontram com o rapaz e o guarda-costas que acompanhavam Leyland, mas Touka, ao observá-los, diz que devem ser imaginações suas. O rapaz ao ver Yuna se aproxima de Touka, dizendo que sua amiga parece um pouco indisposta e pergunta se a morderam. Touka diz que não é assim, que ela só está com gripe e que não é necessário examiná-la. O rapaz diz que essa reação só confirma que foi mordida, e acrescenta que não podem fazer uma exceção só porque é companheira do herói. Alguns concordam que deve ser eliminada, dizendo que o herói deve protegê-los. O rapaz diz a Touka que não se preocupe, que ele se encarregará. Touka lhe dá um soco. A princesa pergunta se Yuna foi realmente infectada. Touka perde o controle e diz aos aldeões que se um familiar próximo deles estivesse naquela condição, não conseguiriam eliminá-lo, então ele protegerá Yuna. A princesa diz que se acalme, mas Touka responde que ela também está contra ele. A princesa diz que está colocando inocentes em perigo. Henry pergunta a Touka por que não a avisou, dizendo que ela nunca abandonaria Yuna. Touka responde que havia se assustado. Yuna acorda em modo zumbi e ataca Touka, mas Henry diz que precisa tentar e usa um feitiço que acalma Yuna. Henry diz que Yuna está apenas resfriada, ao que Yuna responde que é isso mesmo. Touka pergunta o que está acontecendo, se Yuna está morta ou por que ele consegue controlá-la com nigromancia. Henry responde que usou um feitiço que conseguiu para perceber o nível de mana alheio. Ao observar, dizem que conseguem ver a alma de Yuna e seu mana, mas que há algo que a envolve. Henry responde que é o feitiço que alterou a razão e que agora está consumindo por dentro. Touka pergunta a Henry se então Yuna ainda está viva, ao que Henry responde que sim. Touka diz que ainda bem, mas pergunta como a nigromancia pode funcionar. Henry responde que como o feitiço consome muito a alma dela, a deixa quase morta. Henry diz que ainda bem que funcionou. Touka grita perguntando se ela fez sem saber se funcionaria. A princesa diz a Touka que se é um feitiço, se encontrarem o responsável e o detiverem, todas deveriam se recuperar. Touka diz que então irá procurar o responsável, mas Henry o detém dizendo que há muitos zumbis lá fora, que devem ser pacientes e esperar até o amanhecer. Touka pergunta a Henry se conseguirá manter Yuna controlada a noite toda. Henry diz que com o feitiço anterior não conseguiria, mas com o feitiço de possessão sim, deveria funcionar da mesma forma. Henry diz que não acha que o feitiço do inimigo perceberá sua alma dentro dela. Touka responde que faça com ele, pois se Henry o fizer não conseguirá usar seus outros poderes de nigromancia, e precisam dela para os zumbis. Então Touka diz que é mais inteligente que ele entre no corpo de Yuna. Henry responde que com seu nível de mana ele não conseguirá resistir à negromancia de possessão. Touka diz que então beberá um pouco de soma. A princesa o detém dizendo que é muito caro e que ela poderia entrar no corpo de Yuna. Mas Touka pergunta o que faria se aparecesse alguém que conhece Yuna, e se conseguiria agir como ela.
diz que ele sim conseguiria, pois sabe tudo sobre ela. Além disso, assegura que não tem segundas intenções e que só faz isso para salvar Yuna. Henry responde que está bem e o deixa possuí-la. Henry procede a sentá-lo ao lado de Yuna e dá início ao feitiço de possessão. Após o feitiço, Toupa se levanta dizendo que levará tempo para se acostumar. Após isso, começa a apalpar as coxas de Yuna e pensa mentalmente que finalmente as coxas de Yuna são suas. A princesa o depém perguntando o que está fazendo. Touka responde que está apenas verificando se há mais mordidas. A princesa, um pouco aliviada, diz que pensou mal, que achava que ele queria se propassar. Touka lhe assegura que não é assim e que não faria isso num momento como esse. Mentalmente, Touka pensa que foi por pouco e que precisa ter mais cuidado. Então se diz que precisa ser sutil e encontrar o momento perfeito para desfrutar de suas. As garotas dizem que nesse caso elas se encarregarão de dar-lhe banho. Enquanto o banham, Touka, com os olhos vendados, pergunta por que fazem isso. A princesa responde que pensou que Yuna ficaria envergonhada de saber que Touka lhe deu banho. Touka tenta de qualquer forma se livrar das garotas, mas no final elas acabam dando-lhe banho. Após o banho, enquanto caminha, Touka diz que não consegue se concentrar nas coxas. A princesa diz que é hora de descansar. No quarto, Touka pensa que é seu momento e que finalmente as coxas de Yuna são suas, mas exatamente quando ia colocar meias, Touka vai até a porta. São seus demais companheiros. Touka pergunta o que acontece. As garotas dizem que decidiram que o melhor é que durmam todos juntos. Touka diz que está errado um homem dormir com duas garotas, mas Henry e a princesa respondem que se sentem seguras com ele. Além de que o corpo de Yuna está ali, Touka no meio da cama se pergunta como foi parar nessa situação. Rapidamente diz que é um milagre e começa a observar os nós da princesa. Do nada uma corda o amarra. A princesa diz que é assim que costumam educar uma princesa. Touka pergunta por que razão fez isso, e a princesa responde que ela também quer proteger Yuna tanto quanto ele. Nas redondezas da mansão, o muro é destruído por um demônio. Velasco, observando isso, diz, já estão vindo. Touka pergunta o que está acontecendo, e a princesa responde que os zumbis conseguiram entrar. Após isso, Touka tenta acordar Henry até conseguir. Os ex-auxiliares de Leyland, observando tudo, dizem que os zumbis finalmente conseguiram entrar. O rapaz se aproxima com um zumbi, enquanto o outro responde que não o mate, que ainda podem voltar ao normal. O zumbi ataca o duplo do rapaz e depois recebe uma descarga elétrica. O rapaz diz que não deve estar morto, ou pelo menos acha que não. Mesmo assim, pergunta a Negan se quer ver o prefeito no auge do desespero. Os zumbis entram no quarto porque Henry não quer acordar. Enquanto discutem sobre quem tem culpa, Henry usa sua nigromancia para deter os zumbis. Enquanto isso, o rapaz loiro caminha com Negan e observa o prefeito, que pede ajuda porque está encurralado. O rapaz loiro responde que havia dito que aquele lugar era seguro. O prefeito responde que conhece um lugar seguro, mas que por favor o salvem. Um demônio aparece diante do prefeito, ao que Negan diz ao companheiro que deveriam ajudá-lo, mas o rapaz loiro responde que isso é tarefa do herói lendário. Naquele momento, chegam os protagonistas dizendo que vão ajudá-lo, embora estejam muito longe. Se perguntam como vão chegar. A princesa diz que ela tem a solução, e tira um cristal mágico. Perguntam se esse cristal não é algo fraco. A princesa responde que sim, e que por isso vai usar isso. Tira um arco encantado com o qual pode concentrar o efeito dos feitiços nas flechas. Com esse arco dá um headshot no demônio. O prefeito diz que está salvo. Enquanto o rapaz loiro pergunta se realmente existe um lugar seguro, o prefeito responde que sim e que o sigam. Mediante uma passagem secreta, o prefeito os leva ao telhado da mansão. Ali se encontra com Velasco, que diz finalmente vieram, mas o prefeito responde que não importa e que os sigam. O prefeito os leva a um quarto e pergunta o que acharam de seu quarto de aço, com canhões incluídos. Dispara um dos canhões, ao que o chamam de idiota, pois por causa dele agora sabem onde estão. O prefeito diz que não importa, que não conseguirão entrar naquele quarto reforçado. Touka, no corpo de Yuna, diz que não seja idiota, que o mesmo disse antes e conseguiram entrar na mansão. Além disso, eles são os únicos sobreviventes. Os ex-auxiliares de Leyland, observando tudo, dizem que os zumbis finalmente conseguiram entrar. O rapaz se aproxima com um zumbi, enquanto o outro responde que não o mate, que ainda podem voltar ao normal. O zumbi ataca o duplo do rapaz e depois recebe uma descarga elétrica. O rapaz diz que não deve estar morto, ou pelo menos acha que não. Mesmo assim, pergunta a Negan se quer ver o prefeito no auge do desespero. Os zumbis entram no quarto porque Henry não quer acordar. Enquanto discutem sobre quem tem culpa, Henry usa sua nigromancia para deter os zumbis. Enquanto isso, o rapaz loiro caminha com Negan e observa o prefeito, que pede ajuda porque está encurralado. O rapaz loiro responde que havia dito que aquele lugar era seguro. O prefeito responde que conhece um lugar seguro, mas que por favor o salvem. Um demônio aparece diante do prefeito, ao que Negan diz ao companheiro que deveriam ajudá-lo.
mas o rapaz loiro responde que isso é tarefa do herói lendário. Naquele momento, chegam os protagonistas dizendo que vão ajudá-lo, embora estejam muito longe. Se perguntam como vão chegar. A princesa diz que ela tem a solução e tira um cristal mágico. Perguntam se esse cristal não é algo fraco. A princesa responde que sim e que por isso vai usar isso. Tira um arco encantado com o qual pode concentrar o efeito dos feitiços nas flechas. Com esse arco dá um headshot no demônio. O prefeito diz que está salvo, enquanto o rapaz loiro pergunta se realmente existe um lugar seguro. O prefeito responde que sim e que o sigam. Mediante uma passagem secreta, o prefeito os leva ao telhado da mansão. Ali se encontra com Velasco, que diz: finalmente vieram, mas o prefeito responde que não importa e que os sigam. O prefeito os leva a um quarto e pergunta o que acharam de seu quarto de aço, com canhões incluídos. Dispara um dos canhões, ao que o chamam de idiota, pois por causa dele agora sabem onde estão. O prefeito diz que não importa, que não conseguirão entrar naquele quarto reforçado. Touka, no corpo de Yuna, diz que não seja idiota, que o mesmo disse antes e conseguiram entrar na mansão. Além disso, eles são os únicos sobreviventes. O prefeito cai no chão rindo, dizendo que tudo está perdido, que soube há 3 dias dos primeiros infectados, mas que não fez nada para impedir e deixou que a vida seguisse seu curso. Nunca pensou que aquela crise se tornaria isso. A princesa diz que se acalme, que eles se encarregarão de devolver os cidadãos à normalidade. O prefeito, ao ouvir isso, pergunta se ela é a princesa. A princesa responde que não é assim e que ele a está confundindo com outra pessoa. O prefeito diz que não esqueceria, que a viu quando criança e que aquela pinta é fácil de reconhecer. A princesa, usando outra técnica, clona as pintas, fazendo o prefeito dizer que está se confundindo de pessoa. Negan e o rapaz dizem que ela as pintou. O rapaz pergunta se é mesmo a verdadeira princesa. Henry diz que, ao que parece, um demônio de alto escalão está por trás do feitiço por causa de seu longo alcance. Touka diz que se é como o demônio da capital, isso vai ser complicado. Touka pede a Henry o cristal de raios-x de Leyland. Após usá-lo, a princesa diz que é o momento. Touka se desculpa e diz que consegue ver através de tudo se o usa, e se pergunta o que acontecerá se o usar com o cristal para ver mana. Aqui percebe que funciona e consegue ver com clareza outros seres. Diz que conseguem distinguir com clareza 3 seres não humanos e que um parece ser o demônio de alto escalão. Touka diz que os demônios são 3 e eles são 7. Velasco aparece dizendo que com eles são 8. O rapaz grita perguntando por que o estão metendo nisso e que não vai ajudá-los. Touka pergunta se ele não é aquele sujeito. Aqui o rapaz percebe que talvez se lembrem dele, então diz que é culpa dele, que só seguia as ordens de Leyland. A princesa pergunta se são realmente os que ajudaram Leyland. Eles admitem que sim e perguntam se ela é a verdadeira princesa e o que fará. A princesa responde que nunca lhes perdoará o que fizeram na capital, mas que estão em uma situação de emergência e precisam de todo mundo disponível. A princesa diz que se a ajudarem a salvar a cidade, ela usará sua autoridade para conseguir-lhes um indulto. Os dois aceitam após ouvir isso. Os demônios aparecem por baixo deles. O prefeito pergunta como é possível que tenham sabido onde estão. Touka grita que é culpa do canhão, mas o prefeito faz loucura dizendo que está tudo bem. O demônio se pergunta o que está acontecendo. Negan tenta atacar um dos 3 demônios, mas é expulso contra uma parede, caindo no cauteado. Touka diz que tudo o que esse demônio toca explode. O demônio toca a princesa, mas usando outra técnica de Isaac de tirar a roupa, consegue se salvar. Os rapazes decidem que é hora de fugir. O rapaz loiro, usando seu duplo, acaba com um demônio. A princesa, por sua parte, diz que as princesas não sentem vergonha. Touka responde que sua pouca vergonha é muito inapropriada para uma princesa. O demônio debilitado aparece, então Velasco diz que se encarregará, mas o demônio é contagiado pelo mesmo feitiço que afeta os habitantes e manda Velasco voar. Aqui Touka diz que esse demônio de alto escalão é então o responsável. Ordenam a Henry que, usando o corpo do herói lendário, esmague aquele demônio, mas Henry diz que não funciona. Touka responde que é só imaginar a grande dimensão. Henry diz que não funciona, então Touka pega a espada e diz que o fará ele mesmo, acabando com o demônio. A princesa pergunta a Touka por que ele consegue usar a espada lendária estando no corpo de Yuna. Touka responde que não tem ideia.